E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa habilidade que é, sério, fundamental para quem mexe com redes: a arte de crimpar um cabo Ethernet. Sabe aquela skill que separa os iniciantes dos profissionais? É essa. E a gente vai aprender a fazer isso direitinho, com perfeição. Aí fica aquela dúvida, né? Pego um cabo pronto na loja ou faço o meu, sob medida, do jeitinho que eu preciso. Comprar pronto é fácil, claro. Mas e quando o cabo fica curto demais ou longo demais, aquele emaranhado de fio? E a qualidade, será que é a mesma? Fazer o próprio cabo muitas vezes é a melhor saída e já já a gente vai entender o porquê. Olha, não tem como negar, cabo pronto é prático. Chegou, plugou, resolveu. Mas, quando a gente crimpa o próprio cabo, aí o jogo muda. A gente ganha um poder incrível de personalização, que é o comprimento exato para ficar uma instalação limpinha. Feito. Quer escolher a dedo a qualidade do cabo e do conector? Também dá. É um controle total, sabe? Desde um setup caprichado em casa até a infra de um data center. Então, bora lá! O nosso caminho para dominar essa arte vai ser o seguinte. Primeiro, porque vale a pena fazer o próprio cabo. Depois, o kit de ferramentas essencial. A gente vai decifrar aqueles padrões de cores, ver o passo a passo da crimpagem, testar a conexão para ver se deu tudo certo e, no final, umas dicas de ouro para tudo ficar perfeito. Então, vamos começar pelo começo. Por que, afinal, ter esse trabalho de fazer o próprio cabo? Entender isso dá uma outra perspectiva sobre o poder que essa habilidade simples pode oferecer. Imagina só a cena. Uma instalação limpinha, sem aquele monte de cabo sobrando, tudo no tamanho exato. É outra coisa, né? E tem mais. Sabe aquele conector que quebra a travinha? Em vez de jogar o cabo inteiro fora, é só cortar a ponta e colocar um novo. É mais econômico, mais sustentável, é controle total. E, no processo, a gente acaba entendendo muito melhor como a conexão física da rede realmente funciona. Beleza, já entendemos o porquê. Agora vamos falar do como. E para isso, a gente precisa do nosso kit de ferramentas. Não é nada de outro mundo, mas cada peça aqui é crucial para um trabalho bem feito. E o kit básico é esse aqui, ó, o alicate de crimpagem, que é a estrela do show, os conectores RJ45, um rolo de cabo Ethernet, claro, e um testador de cabos. Com só esses 4 itens já dá para fazer um cabo de altíssima qualidade, muitas vezes até melhor que os comprados prontos. E falando em estrela do show, esse cara aqui, o alicate de crimpagem, é um verdadeiro canivete suíço para redes. Ele faz tudo. Ele tem a lâmina para cortar o cabo no tamanho certo, outra para decapar a capa de fora sem machucar os fiozinhos de dentro e, o mais importante, ele faz a crimpagem, que é amassar os contatos do conector para eles perfurarem os fios e fazer a conexão. É indispensável. Ok, agora a gente entra numa parte que assusta muita gente no começo: os padrões de cores. Mas calma, não é um bicho de 7 cabeças. Pensa nisso como uma receita de bolo. Se seguir a ordem certinha dos ingredientes, o bolo dá certo. Aqui é a mesma coisa. Basicamente, existem dois padrões principais no mundo todo: o T568A e o T568B. E olha que curioso, a única diferença entre eles é que a posição dos pares de fios verde e laranja é trocada. Só isso. Mas acertar essa ordem é o que faz o cabo funcionar ou não. É um detalhe que exige atenção máxima. E já vou dar uma dica de ouro para facilitar a vida. O padrão T568B é o mais comum de todos disparado. Quase tudo que se faz de rede nova hoje em dia usa o B. Então, na dúvida, vai de B que não tem erro. É a aposta segura. Aí fica a pergunta, mas por que diabos existem dois padrões? Simples, para a gente poder fazer dois tipos de cabo. O mais comum é o cabo direto, que a gente usa o mesmo padrão, o B, nas duas pontas. Ele serve para ligar coisas diferentes, tipo um computador num switch. O outro tipo é o crossover, que usa o padrão A numa ponta e o B na outra. Ele servia para ligar coisas iguais, tipo dois computadores direto um no outro. Hoje em dia é mais raro precisar dele, mas é bom saber que existe. Beleza, teoria na cabeça. Agora é a melhor parte, mão na massa. Vamos ver o passo a passo de como fazer isso acontecer sem erro. O processo é bem metódico, então é só seguir com calma. Primeiro passo: a gente usa o alicate para decapar uns 2 centímetros daquela capa de fora. Cuidado para não cortar os fios de dentro, tá? Segundo, vamos ver os pares trançados. A gente destrança eles e começa a alinhar na ordem do padrão que escolhemos. Uma dica aqui: tenta manter a parte trançada o mais perto possível de onde vai começar o conector. Isso ajuda a evitar a interferência. Com os fios alinhadinhos, a gente usa o alicate de novo para cortar as pontas deixando tudo reto. Agora é a parte delicada: empurrar os fios para dentro do conector RJ45. Tem que conferir se cada um foi até o finalzinho. E por último, o momento da verdade. Coloca o conector no alicate e aperta,
com força e de uma vez só. Pronto, uma ponta tá feita. Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. Cabo pronto, 2 pontas crimpadas. Lindo de ver. Mas a pergunta que não quer calar: será que funcionou? Chegou a hora de tirar a prova dos 9, a etapa mais legal de todas. Para isso, a gente usa o testador de cabo. É super fácil. A gente pluga uma ponta de um lado, a outra ponta do outro e liga o aparelho. O que ele faz é mandar um pulso elétrico em cada um dos 8 fios, um de cada vez. O ideal, o cenário perfeito, é ver as luzes de 1 a 8 acendendo na mesma sequência, em sincronia, dos dois lados. E quando isso acontece, é sucesso total. Todas as luzes verdinhas, na sequência certinha de 1 a 8, pode comemorar. Significa que a conexão está perfeita, todos os fios estão no lugar certo e fazendo contato. Agora, e se uma luzinha não acender? Por exemplo, a luz 3 pula. Isso é um sinal clássico de mau contato. Ou o fio se rompeu, o que é raro, ou, o que é bem mais comum, na hora da crimpagem aquele pino específico não desceu o suficiente para fazer contato com o fio. Aí não tem jeito, tem que cortar e fazer de novo. Tem outro erro comum, e se as luzes acendem mas tudo fora de ordem? Tipo, a luz 1 acende com a 1, mas a 2 acende junto com a 6 do outro lado. Isso quer dizer que a ordem dos fios ficou errada lá dentro do conector. Inverteu alguma cor na hora de alinhar. E de novo, a solução é uma só. Cortar, respirar fundo e refazer com mais atenção na sequência de cores. Então, fazer um cabo que funciona, a gente já aprendeu. É ótimo. Mas e para fazer um cabo que seja realmente profissional, durável, confiável? Aí tem os detalhezinhos que fazem toda a diferença. É o que eleva o nível do trabalho. E são dicas simples, mas poderosas. Por exemplo, sempre etiquete as 2 pontas. Parece bobagem, mas na hora de resolver um problema, isso salva um tempo enorme. Outra coisa, evite dobrar o cabo num ângulo muito fechado. Isso pode quebrar os fios por dentro. Aquela dica de manter os pares trançados o mais perto possível do conector, isso é crucial para evitar interferência. E claro, passe os cabos de rede longe dos cabos de energia. A eletricidade gera um campo magnético que pode atrapalhar o sinal. São esses cuidados que garantem uma rede estável e de alta performance. Pronto. Com essa habilidade na manga, a parte física da conexão deixa de ser um mistério. E isso abre um leque de possibilidades, né? Deixar a rede de casa impecável, montar uma infra de escritório mais robusta ou simplesmente saber exatamente o que fazer quando a conexão cai e o problema é um cabo ruim. Dominar o básico é o que permite construir coisas incríveis. E agora, com essa nova skill, o que será que vem pela frente?